Estamos aqui nesta manhã para dar o recado que Deus tem colocado primeiramente em meu coração, para depois transmitir ao coração de cada um de vocês. Eu queria fazer a leitura bíblica que está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 11, 17 e 20. Capítulo 1, versículo 11, que diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro, o derradeiro e o que vê. O que vês? Escreve um livro, envia às 7 igrejas que estão na Ásia, em Éfeso, e em Esmirna, em Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, Filadélfia e a Laodiceia. Nesta manhã nós vamos falar sobre a igreja de Laodiceia, uma das 7 igrejas. No versículo 17, que eu estou com a versão da minha Bíblia aqui, é diferente um pouco. Eu, quando vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vivo, eu fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. Tenho a chave da morte e do inferno. Versículo 19. Escreve estas coisas que tenho visto, e as que são, e as que depois desta, onde acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, das 7 castiçais de ouro, e das 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E as 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Nós vamos meditar nesta manhã sobre a igreja de Laodiceia. A programação do jovem traz o início da programação Onde está o teu coração? Eu, quando li essa mensagem aqui, eu não tinha conhecimento ainda da programação do jovem. E nesta passagem bíblica, uma pergunta que fica: onde está o teu coração? A igreja de Laodiceia era uma igreja rica, estava num lugar de muita riqueza. Ela estava situada na Ásia, uma das 7 igrejas. Das 7 igrejas, 2 foi aprovada por Jesus. A igreja de Laodiceia foi uma que foi reprovada pelo Senhor. Está aqui, o Senhor está pedindo para que elas se arrependa do seu pecado e volte para o Senhor. A igreja de Laodiceia, uma igreja morna, não era quente e nem fria, mas uma igreja satisfeita consigo mesmo. Quando li essa passagem, eu fui procurar fundo, porque não é fria e nem quente. Em Laodiceia, naquela região, existia minas térmicas tanto para água gelada quanto para água quente. Em Laodiceia também existia uma das mais avançadas faculdades de medicina da Ásia. Estava situada em Laodiceia. Interessante que a água morna, os médicos usavam para fazer vômito nas pessoas, muitas vezes as pessoas com algum problema de saúde, fazer com que eles vomitassem o que tinha no seu estômago, usava água morna. Aí a gente vai entender quando Jesus chega e diz assim: você, igreja de Laodiceia, não és fria e nem quente, é uma igreja morna, nojenta. Vomitar-te-ei da minha boca. Porque ele sabia o que Jesus estava falando. Eu quero aqui entender um pouco dessa localidade. A localidade de Laodiceia passava várias estradas principal do comércio, privilegiada. Era o maior centro bancário da Ásia, estava em Laodiceia. Houve um terremoto no ano 60 a 61, aonde destruiu todas as cidades em volta de Laodiceia, também Laodiceia, e aquelas cidades da Ásia Menor foram destruídas. E a cidade de Laodiceia, os seus moradores, eles reconstruíram a cidade o mais rápido possível, sem precisar de um tostão, nenhum dinheiro do império. Fizeram com os seus próprios recursos, assim conta a história. De tão rica que era a cidade. Enquanto as outras cidades em volta precisavam do império para reconstruir aquela cidade, a cidade de Laodiceia não precisava, porque era muito rica. Ela era famosa também
pela medicina e tinham o colírio, era mais importante colírio que se usava naquela época, era o melhor colírio, era feito ali na escola de medicina de Laodiceia. A gente vai entendendo por que Jesus estava usando. Muitas vezes Jesus usa uma linguagem que a gente conhece. Muitas vezes Jesus, quando falou muitas parábolas, ele falou daquilo que aquele povo conhecia. Ele não falava de uma maneira que eles não passassem a conhecer, mas de uma forma que eles passassem a entender o que Jesus estava falando. E aqui Jesus usa que quem manda João escrever é o próprio Jesus. Eis que morto fui, estou vivo, estou à direita do Pai e intercedo por cada um de vocês. Esse mesmo Jesus que estava olhando aquela localidade, olhando para aquelas 7 igrejas. Eu estive fazendo uma pesquisa sobre aquela igreja, uma coisa que eu já preguei diversas vezes sobre esse assunto. Mas uma coisa que me intrigou, o tempo desta igreja. A história fala que Paulo ele luta a favor da igreja de Laodiceia, como está em Colossenses, capítulo 2, versículo 1. Ele luta por aquela igreja. No ano de 64, Paulo está lutando pelaquela igreja. No ano 64, mais à frente, Epáfras zela por Laodiceia, como está no capítulo 4, do versículo 13 de Colossenses. Eu fiquei parado assim, pensando, meu Deus, qual a idade da igreja de Laodiceia? No ano 96, foi quando João escreve a igreja de Laodiceia. Quer dizer, de 64 até 96, foi uma base de 32 anos. Essa igreja tem 31 anos. Como que uma igreja, ela cai tão rapidamente como a igreja de Laodiceia? Muitas vezes eu fico sempre lutando, meu pai era evangelista da igreja, fundador de igreja naquela época, era um evangelista. Ele andava nos locais e ele ia fundando os pontos de pregação, congregação, para depois se tornar igreja. E eu via muitas vezes a luta desses homens para conseguir, agora há pouco tempo, mais de 60 anos, que se formou uma das últimas igrejas que ele começou. Aqui o apóstolo Paulo, que se nós contarmos da idade de Jesus, até o ano 30, depois da conversão do apóstolo Paulo, foi mandado para missões. No ano 64, Paulo já intercedia por essa igreja, como pela igreja de Éfeso e outras igrejas mais, quando o lugar que ele passou. Eu, quando estava lendo esse texto, lembrei de um texto que tem falado na escola dominical, quando Deus conversa com Caim. No momento em que caiu o pecado de Caim, Caim está ali revoltado e Deus pergunta, por que estás triste? Se você faz o bem, não te aceitarei. Agora eu quero dizer, Deus falando para Caim, diz assim, olha, o pecado está ao seu redor, querendo te tragar. Se você não tirar ele da sua vida, ele tomará conta de você. Nas minhas palavras, estou falando isso aqui. O mundo pode conferir no capítulo 4, quando Deus fala com Caim. Ó, meus irmãos, muitas vezes o pecado ele vai entrando devagarinho. Há um hino que Jair Pires, há muitos anos, ele escreveu, eu gostava muito. O pecado não dói. Ele vai entrando assim, devagarinho. Quando ele vai ver, ele já tomou conta de você. O pecado, ele não chega, não entra, arromba a porta do seu coração. Ele vai fazer como fez com Eva, lá no Jardim do Éden. Sentou ao lado de Eva, né? Começou a conversar, ela não chegou espalhando. Oh, que coisa feia Deus fez. Não foi assim. Ele chegou naquele momento, a serpente, né? Naquele momento, conversando com Eva, Eva foi dando ouvido. Olha aqui, talvez, dizendo no nosso linguajar, olha que árvore bonita Deus fez. Olha que terreno lindo, que coisas lindas Deus fez. Ele não chegou perto de Eva e disse, olha que coisa feia, olha que árvore feia, olha que fruta feia. Não foi assim, mas ele chegou devagarinho. Ele foi entrando devagarinho, brandiciosamente, bem devagarinho. Quando Eva viu, ele já tinha tomado conta do coração dela. Meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado com o pecado. A igreja de Laodiceia, ela tinha vários problemas sérios. Era riquíssima, rica, mas Jesus disse que ela era pobre. Uma igreja tinha milhares de fábricas em voltas,
Muitos daqueles que participavam da igreja eram donos de muitas fábricas, tinham muito dinheiro. Ele dizia, eu não preciso de nada, estou farto. Eles não poderiam usar aquele dinheiro que estava sobrando, que tinha, para ajudar os apóstolos que estavam em outros países? Fazer no campo missionário para levar o evangelho que estava em expansão naquela época? Mas não, eles estavam preocupados consigo mesmo. Eu não preciso de mais nada, tem tudo que precisa. É aquele homem rico que Jesus deu aquela parábola dizendo, que ele disse assim, agora, ó minha alma, farta, tem tudo que tem, botou de celeiros todos os teus, agora farta minha alma, estou confortado, não preciso de mais nada. Jesus chega para ele, ó louco, hoje te pedirá a tua alma, para quem será? O capítulo 10 de Eclesiastes, Salomão escrevendo, versículo 4, parte final, eu gosto muito da interpretação da Bíblia aqui, quando ele diz assim, que o acordo é um pecado em que se encobre muitos pecados. É isso que a igreja, a gente vai entender, isso que a igreja estava acontecendo na igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia tinha outra coisa favorável. A igreja de Laodiceia não sofria perseguição como as outras igrejas ao redor sofriam. Perseguição do império. O império tomava as terras, as casas, o que eles tinham por causa do evangelho. Mas a igreja de Laodiceia não tinha isso. Por quê? Porque eles tinham feito um acordo com o império para a adoração do imperador como Deus. Eles não fizessem nenhuma objeção. Concordava. É o acordo que Eclesiastes fala. O acordo, muitas vezes, encobre muito pecados. Nós temos que ter cuidado com isso. E eles tinham feito um acordo naquele momento para não sofrer nenhum tipo de perseguição. Então, o império falava, vocês não mexem comigo, que eu não mexo com vocês. Estamos quites. Eles adoram o imperador como Deus, não tem problema. Vamos lá. Hoje de manhã nós estamos conversando isso na escola dominical. Muitas vezes nós estamos trazendo muito, fazendo acordo para dentro da igreja. Preste bem atenção nisso. Muitas vezes nós estamos fazendo acordo. Isso pode, isso não pode. Vamos dando jeitinho. Não, rapaz, isso é assim não. Vai se passando, vai se levando. A igreja de Laodiceia tinha feito um acordo com o império. Permitia que os seus membros pudessem fazer adoração ao imperador, ao ponto de Jesus dizer, vocês são nojentos, eu vou vomitar-te aí da minha boca. Tem coisa na nossa vida, meus, temos que ter muito cuidado. Nós estamos vivendo, nesses últimos tempos, muito tipo de acordo. Tem muitas igrejas sendo perseguidas aí, mas tem muitas igrejas fazendo acordo. Para não falar sobre isso, sobre aquilo. Muitas coisas que os irmãos sabem. Não pode se falar. Você pode ser condenado. Nós fizemos acordo. Um acordo com o pecado. Por isso Deus fala com Caim. Olha, o pecado está próximo de você, pedindo licença para entrar. Se você não tomar conta dele, ele vai tomar conta de você. Vê o que você está fazendo. Isso também é para nós. Como está a nossa vida? Como estamos vivendo? Será que estamos fazendo acordo? O escritor Champion diz que a igreja de Laodiceia estava, aquilo que Jesus disse, ou o mundo ou a Deus, escolhe. E ele estava escolhendo o mundo. Mais fácil a gente fazer um acordo com o mundo. Que a gente não vai sofrer perseguição, nem morte, nada disso vai nos afligir. Não vai doer no nosso corpo, como o apóstolo Paulo diz, olha, não me afronta, porque eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Quantas vezes o apóstolo Paulo foi chicoteado com vara? Interessante que o apóstolo Paulo, quando apanhava, era 40 varadas e não podia nunca mais bater naquela pessoa. Nunca completava as 40, né? Sempre chegava aos 39. Para que ele pudesse levar outra coça, chegar aos 39 outra vez. Será que na primeira chicotada nós estamos saindo fora da presença do Senhor? Outra coisa importante que nós vimos nessa passagem de Laodiceia, Jesus disse, eu estou à porta e bato. Jesus está falando com crente. Muitas vezes usamos essa passagem para falar com pecadores. Não, Jesus está falando com crente.
Pessoa que conhecia ele. Ele disse: eis que estou à porta e bato. A porta do seu coração muitas vezes está trancada para o Senhor. E se eu quero entrar, quero ceiar com você. Mas nós não queremos o que o Senhor faz. Eu li um livro chamado Em Seus Passos que Faria Jesus. Uma igreja que saiu nos Estados Unidos. Saiu para pregar o Evangelho. Uma igreja muito grande. Mas quando ela saiu à rua, ela foi ver que era bem diferente daquilo que eles viviam na igreja. Nós precisamos abrir os nossos olhos, deixar que o colírio do Senhor possa bater em nossa vista e podemos enxergar além daquilo que podemos ver. Que o Espírito Santo ele possa tocar em nossa vida de uma tal maneira que nos possa revestir de uma tal termos autoridade para falar do amor de Deus. Eu, quando estava lendo essa passagem aqui, estava lembrando daquela passagem quando Jesus falou sobre as 10 virgens. Ali tinha 5 prudentes e 5 insensatas. Todas as 10 eram membros de igreja. Não era do mundo, não. 5 eram da igreja. Mas 5 estavam preparadas, com as suas lamparinas cheias do azeite. A lâmpada acesa. O azeite simboliza ali a pessoa do Espírito Santo. E o fogo representa a palavra com autoridade. Mas as outras estavam igual a igreja de Laodiceia, acomodada. Tudo bem. Quando ele voltar, eu acendo a minha lamparina. Quando eu voltar, eu arrumo azeite emprestado, boto e vou. Nós temos que estar, meus irmãos, neste mundo em que estamos vivendo preparado. Porque pode ser que o Senhor venha amanhã, mas pode ser que amanhã você vai encontrar com o Senhor. Precisamos entender isso. Nós temos que estar preparados por isso. Não sei o dia de amanhã não nos pertence, pertence ao Senhor. E muitas vezes nós achamos que somos donos da nossa própria vida, fazemos o que queremos. Nós temos que estar preocupados com o dia da manhã, porque o dia da manhã não pertence a nós, pertence ao Senhor. Quantos dormiram essa noite e não levantaram? Muitos foram encontrar com o Senhor, mas quantos não foram encontrar com o Senhor? Temos que estar preparados para quando o Senhor nos chamar. Disse: vinde bendito do meu Pai, possuí por herança, que está preparado desde a fundação do mundo para cada um de nós. Mas para receber essa herança, precisamos estar preparados. Precisamos estar voltados para o Senhor. Falar com o Senhor: usa-me, Senhor, conforme tu queres. Eis a minha vida aqui, Senhor, usa-me. Fazer como Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, usa-me. Temos coragem para isto? Ou estamos dando um jeitinho? Bota outro no meu lugar. Bota outro no meu lugar, que hoje eu não posso. Dá uma palavra lá, irmão. Vai lá visitar o irmão. Vai lá orar por ele. Eu não tenho essa capacidade, não. Pede outro irmão. Pede fulano para fazer. Como está a sua lamparina? Ela está sem óleo? Ela está sem um fogo? Temos, meus irmãos, está preparada para que, quando o Senhor vier nos chamar, tenha o agrado de nós. Não dizer, para como ele disse assim: apartai-vos de mim, mas dizer: vinde bendito do meu Pai. Onde está o teu coração? Na riqueza, no orgulho? Para a maior fábrica de tecido da Ásia, se fabricava uma lã preta, que era a mais afamada no mundo. Eu, quando trabalhava há muitos anos atrás, tem uns já mais de 40 anos, tinha um rapaz, um marinheiro, que ele trazia de lá da Turquia, nessa área, ele trazia os tapetes de lá para cá. E eu, muitas vezes, comprava aqueles tapetes para revender. E eu tenho um tapete até hoje na minha casa, está lá, minha irmã me deu, que eu tinha vendido para ela, usou tanto tempo, depois me devolveu, eu preciso dar aqui, botei lá na casa. E a cor daquele tapete não desvanece. Uma coisa, você mede assim, parece um pelo. E não está coberto, não, está assim, aberto. É daquela área. E lá eles fabricavam tanto a roupa quanto essa lã. Mas estavam nu. Estavam nu. Tinha riqueza, mas era pobre.
O dinheiro muitas vezes não é tudo, meu irmão. O riqueza, a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas nem todo, né? O dinheiro muitas vezes serve para muita coisa. Se eles poderiam usar aquele dinheiro que eles tinham para sustento missionário, mas eles não fizeram assim. Era orgulhoso, era só o eu. Meus irmãos, que nesta manhã nós possamos refletir nesta palavra de Jesus falando a João. Isto não é somente para a igreja de Laodiceia, é para nós também. Como o apóstolo Paulo, ele diz, desperta tu que dorme, e Cristo te esclarecerá. Precisamos abrir os nossos olhos, estar atento para ver o que está acontecendo. Um grande escritor chamado George Miller, um homem de oração, ele dizia sempre uma coisa importante. Ele disse que numa mão ele trazia o jornal, mas na outra mão ele trazia a palavra de Deus, a Bíblia. Quando ele lia uma página do jornal, ele lia 10 páginas da Bíblia. Ele estava ciente do que estava acontecendo no mundo, mas saber que a palavra de Deus estava ali para ensiná-lo. Você tem lido a palavra do Senhor? Ou a Bíblia é simplesmente como enfeite? Escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti, Senhor. Como nós estamos usando a palavra do Senhor? Como tem sido a nossa vida? Que nesta manhã possamos refletir nesse texto. Serve para mim, serve para cada um de nós, para despertarmos no tempo em que nós estamos vivendo. Que Deus nos abençoe, nos guarde, faça entender a sua divina palavra.